Olá, boa tarde. Eu tô aqui essa semana para falar sobre um assunto que é super importante, que a gente precisa falar mais, precisa compartilhar. Se vocês gostarem desse vídeo, eu já peço de antemão que vocês compartilhem, porque a gente precisa falar muito, muito sobre a nossa qualidade de vida, sobre o nosso bem-estar físico, emocional, nas várias esferas aí da nossa vida. Na semana passada, eu estava em um atendimento e o meu cliente ele acabou tocando nesse assunto, comentando que ele foi convidado para assistir uma palestra sobre depressão e ansiedade com uma psicóloga. E ele ficou receoso de ir por conta do que as pessoas iam pensar por ele estar procurando informação a respeito desse assunto. Ou seja, eu vou me expor e vou mostrar que eu tenho uma fragilidade, que eu preciso de ajuda para lidar com algo como depressão e ansiedade. Então a gente ainda tem um tabu, a gente ainda tem um preconceito muito grande com relação ao trabalho do psicólogo e com relação a qualquer dificuldade de nível comportamental, emocional, enfim, que a gente possa, né, psicológica, que a gente possa desenvolver. E eu queria conversar com vocês a respeito de alguns aspectos que eu acho que são bem centrais e bem importantes, né, com relação a esse assunto, que é assim, primeiro a gente olhar um pouquinho para as condições em que a gente vive, e 2, para o nosso preparo para enfrentar situações adversas, né? Para enfrentar situações de diversos tipos e níveis de estresse extremos. Com relação a essas condições que a gente vive hoje, se a gente fizer uma análise fria, a gente vai perceber que tem condições de vida, condições de trabalho, condições sociais e econômicas que geram insegurança, que geram preocupação, que geram estresse na população em geral. A gente precisa se preocupar todos os dias em manter os nossos trabalhos, os nossos empregos, ou ir atrás, né, do nosso ganha-pão com muito pouca garantia das coisas, né? A gente precisa suprir a nós mesmos e as nossas famílias em um ambiente de incerteza, em um ambiente de mudanças, né, mudanças turbulentas, mudanças diárias. A gente tem um cenário aí todo incerto, e no dia a dia mesmo a gente passa por muita cobrança, autocobrança também, autoexigência. A gente tem enfrentado condições que não são as mais favoráveis e as mais adequadas para a gente conseguir viver com tranquilidade, para a gente conseguir ter aquilo que a gente tanto deseja, que é aquele sentimento de paz interior. Né? Tô com o dever cumprido, tô bem, tô com tudo em dia, tá tudo ok. Né? As exigências que recaem sobre as pessoas, elas são muito grandes, né? Exigências sociais, exigências de trabalho, exigência em relação aos papéis de homem e mulher que estão mudando o tempo inteiro, e exigências financeiras também, que são umas das mais pesadas, exigência quanto ao nosso desempenho, quanto aos resultados que a gente entrega, e isso faz parte da vida, faz parte dos desafios que a gente tem que enfrentar, sim, né? Mas a gente precisa admitir que a gente vive num cenário que não é dos mais favoráveis. E em contrapartida, a gente não tem uma educação que nos ajude a superar as dificuldades e seguir em frente de uma forma mais equilibrada. O que em geral a gente aprende? A gente aprende que a gente precisa dar resultado, que a gente precisa ser produtivo, e que se a gente não estiver sendo produtivo, a gente não serve. É isso que a gente tem aprendido nas escolas e nas famílias. Agora, o que fazer com as nossas emoções? O que fazer com uma situação que te gera medo? O que fazer com uma situação que te gera frustração? O que fazer com uma situação que te gera raiva? O que fazer com uma situação extrema de estresse? Em geral, a gente não sabe o que fazer com isso. Primeiro porque sentir todas essas coisas é tido como sinal de fraqueza, é tido como sinal de derrota, não pode expressar, né,
apesar de que muitas vezes a raiva no ambiente corporativo ela é até aceita, porque ela é sinal de agressividade, de pulso firme, então é uma emoção que é um pouquinho mais aceita no mundo corporativo, pelo menos, mas dentro da família, não, né? Em geral, a gente é desencorajado a expressar qualquer sentimento de raiva, de medo, de ansiedade, e aí a gente não sabe muito bem o que fazer sobre isso. A gente acaba aprendendo que essas emoções elas são muito perigosas, assustadoras e que é melhor não senti-las ou disfarçá-las. E o outro ponto é que a gente não é ensinado a perceber o nosso limite. Né? E o nosso limite ele não pode ser medido por aquilo que pelo limite do outro. Né? Nosso limite não é até onde o outro pode ir, é até onde a gente pode ir neste momento com os recursos e com os aprendizados que a gente tem. E é nesse cenário todo que entra o papel tanto do psicólogo quanto de outros profissionais, tanto da área da saúde, quanto das áreas de ciências humanas, de uma forma geral, profissionais que visam olhar para a qualidade de vida, para ajudar a gente a ter uma vida mais equilibrada, né? Para ajudar a gente a desenvolver mais recursos para lidar com essas situações todas. A gente recuperar a nossa autoconfiança, que vai sendo degradada, que a gente vai, né, aprendendo às vezes desde a infância a não confiar na gente mesmo ou a duvidar da gente, e com as situações ao longo da vida também, às vezes a nossa confiança vai se perdendo. Então os profissionais da área da saúde, em especial da psicologia, têm muito esse papel de ajudar a recuperar essa autoconfiança, de ajudar as pessoas a se situarem no mundo de uma forma mais proativa, mas não só no sentido produtivo, no sentido de escolher que vida que cada um quer viver e o que é necessário, né? O que é supérfluo e o que realmente é necessário para ter uma qualidade de vida boa, né? A gente poder estar inteiro para tomar boas decisões com relação à nossa saúde, com relação ao nosso bem-estar. É para que a gente não tenha medo de priorizar o nosso bem-estar, porque se a gente não estiver bem, a gente não vai poder nem ajudar os outros, nem fazer o nosso papel na nossa família, nem desempenhar o nosso trabalho direito. Então, tem um cuidado aí que a gente vai deixando em último lugar e que, na verdade, ele deveria estar em primeiro lugar, que é o cuidado com a gente, que é o nosso respeito próprio, que é o nosso amor próprio, que às vezes nesse cenário todo a gente não percebe como que isso vai se desgastando, né, no nosso dia a dia. E também poder reconstruir não só a nossa autoestima e a nossa autoconfiança, mas também as nossas expectativas, né? Poder olhar, né, um trabalho de autoconhecimento para poder olhar assim, o que dessas minhas expectativas com relação a mim, ao meu desempenho, à minha vida, são meus e o que foi imposto pela família, pela escola, pela sociedade, de uma forma que eu nem avaliei, que eu nem critiquei, e fui só vivendo, só me deixando levar, né? E de repente estou cheio de exigências e de coisas que nem são minhas. Então, poder fazer essa análise mais cautelosa, mais crítica, né? Com relação a isso. Então, né, minha ideia, minha mensagem é que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso, sobre a importância de cuidar da nossa saúde, de desmistificar mesmo um pouco o que é o trabalho do psicólogo, né? Eu ainda tenho muita gente no consultório que chega e fala assim, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse precisar, e na verdade não tem nada demais precisar, e é uma pena quando a gente pensa assim, porque às vezes a gente deixa muito lá pra frente, quando aí realmente vai dar mais trabalho, e principalmente mais sofrimento. Não é nem a questão só de dar trabalho, mas é porque aí a gente já tá num nível de sofrimento que tá às vezes difícil já de tolerar quando vem buscar uma ajuda e um auxílio profissional, e isso pode ser feito de uma forma bem mais suave, bem mais tranquila, quando a pessoa percebe que tem alguma dificuldade na família, tem alguma dificuldade no relacionamento, tem alguma dificuldade no trabalho, ou não está se sentindo bem com ela mesma, ou está mais desanimada do que o normal, ou está mais agitada, estressada, não consegue parar, né, se irrita fácil, com facilidade. São alguns sinaizinhos que a gente pode ter de atenção, né, para buscar o cuidado com a gente mesmo. E uma outra coisa que a gente pode fazer em prol da nossa saúde e do nosso bem-estar
é pensar no coletivo, né? Pensar nas estratégias aí coletivas da gente poder estar bem. As redes, os grupos dentro das áreas de interesse de vida, dentro das áreas profissionais mesmo, né? A gente se fortalecer mais como comunidade, como pessoas, como grupos, né? Isso tem um impacto muito positivo na nossa vida e isso é algo que também a gente vem perdendo no nosso estilo de vida né, individualizado que tem sido a nossa sociedade hoje. Tá? Então, espero comentários aí de vocês, o que vocês acham, como é que vocês se percebem nisso, né, se isso que eu estou falando aqui faz sentido na vida de vocês, enfim, tá? Vamos conversar mais sobre esse assunto, vamos trocar mais ideias, tá bom? Um beijão, fiquem bem!